apostilinha aí. Quem não tem apostila e quer adquirir e não sabe onde arrumar esse material, tem várias alternativas. Primeiro, você pode entrar em contato com a secretaria e pedir para eles providenciarem um cheque, senão vai ficar aí baratinho a finura que eu menos. Segundo, você pode entrar no seu bom e velho Google e pesquisar lá um PDF. Menina, eu trabalhei de você. Você é um Benedito. Você abriu de conhecer, né? Estou de olho em você, meu filho. Então, você pode entrar no Google, fazer uma pesquisa lá no PDF de Introdução Geral à Missão Romana. É o nome do documento. Você acha o PDF, imprime, se quiser pôr no celular. Você não imprimir, porque se você não rabiscar e não escrever, você não aprende não. Fica só olhando. Beleza? Então vamos continuar. No último encontro, a gente estava comentando já sobre atitudes corporais da Santa Missa, né? A gente terminou aí comentando aí sobre os negócios doidos aí que tem, os gestos doidos que aparecem, né? Então, sim, meu objetivo não é elucidar todas as loucuras que existem no universo, certo? Então, sim, o meu objetivo é ensinar para você o que é, o que tem que ser. E você faz. Pronto, tranquilo. Você não está aqui para aprender, para criticar outra coisa, outro lugar que faz diferente. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é para você saber como você deve se comportar. E aí você se comporta. Mas se você na missa, não sei, na hora que tem que ajoelhar, você ajoelha, e a pessoa do seu lado não ajoelha, então assim, você não tem o direito de julgar a pessoa. Vai ficar lá ajoelhada, nossa, mas não tem fé não? Acredita que é Jesus? Não, você não sabe se a pessoa tem uma prótese no joelho, se tem tendinopatia patelar, artrose, osteoporose, ou diarreia, qualquer coisa. Se você um movimento brusco, explode. Então, ela fica quietinha, certo? Então, você não julga, não temos esse direito, tá bom? E o texto vai dizer por quê. E o texto vai deixar bem claro por que nós não podemos fazer isso, beleza? Então, terminamos o 42. Então, vamos para o 43. Os fiéis estão de pé. Gente, agora aqui é catequese, assim, é mamão com açúcar, é só fazer o que eu estou mandando. Beleza? Ele fala que hora que você tem que estar de pé na missa. Só que ele usa umas palavrinhas que se você está participando do encontro dele de começo, você vai ter que lembrar. Agora, se você chegou aí de paraquedas, talvez você não saiba. Vamos lá. Os fiéis estão de pé. Quando? Desde o início do cântico de entrada, ou enquanto o sacerdote se encaminha para o altar, até a oração coleta. Então, você viu que a missa já te apresentou aqui duas possibilidades. Tem uma possibilidade que o padre vai entrar com um cântico, tem uma possibilidade que ele vai entrar sem um cântico. Acontece muito aqui no nosso paróquio, infelizmente, uma certa frequência. Então, como que acontece, então? Você tem que dar tempo. Que hora que você fica de pé para começar a missa? Começou o cântico, você levanta. Só para atenção. Não tem cântico, ou seja, o padre começou a entrar, geralmente eu delego, né? Quando não tem música, eu acho uma alma bendita que eu sei que sabe pelo menos a diferença de um dó, do ré e do cachorro. Eu falo, ó, soca aí uma moda para nós aí. E aí, geralmente vem, chamaste para caminhar. Ou senão, se a pessoa está muito empolgada, segura na mão de Deus. Ou se bem que aparece muito aquela também, né? Deixa a luz do céu entrar. Mas não pode faltar também aqueles clássicos, né? Chega, não é aula de música não. Bora lá. Então, começou a cantar, então o que você faz? Levanta. E aí você vai ficar de pé até que horas? Mas como é que eu sei que eu não preciso estar mais de pé? Desde o cântico de entrada até a oração coleta. Olha que bonita essa palavra que vem depois. Inclusive. Ou seja, durante toda a oração coleta. Se tivesse a palavra exclusive, aí você sentava na hora que começasse a reza coleta. Mas é inclusive. Então, dentro da oração coleta, você passa a oração coleta inteirinha de pé. Que oração coleta é essa? O pessoal está aí já de muito tempo, pelo amor de Deus, da gente. Hã? É a primeira, né? É aquela primeira vez que você vai ouvir o padre falar. Oremos. Então, é o oremos que o padre abre as mãos, fecha, recolhe na oração que está no seu coração, que você está pensando nela agora, você não está pensando na morte da bezerra. Então, oremos. Eu vim aqui hoje para quê mesmo? Eu vim aqui hoje porque o meu marido está numa cachaça medonha, eu quero que ele largue.
Vim aqui porque eu quero ganhar na Mega Sena acumulada. Vim aqui porque eu quero largar de ser sem vergonha e me converter. Então você pensa no que você vem fazer nessa missa. Então o padre fez, oremos, aí você está pensando. É rápido, então o padre não vai ficar aqui. Não, ó, oremos. Pronto, fechou. Não pensou, perdeu. Aí o padre faz a reza. Então essa é a oração coleta. Ele apresenta a sua oração a Deus, né? Então depois, tá bom, padre, entendi. Começou o canto de entrada, eu fico de pé. Oremos, terminou por Cristo Senhor nosso, amém. Então, se inclusive a oração coleta, então terminou a oração coleta, o que você faz? Senta. Beleza. Que outros momentos eu devo ficar de pé, padre? Durante o cântico do Aleluia, que precede o Evangelho. Certo? O texto é muito claro, gente, para não deixar sombra de dúvida. Durante o cântico do Aleluia, que precede o Evangelho. Mas, tem outro Aleluia antes do Evangelho? Pode ter. Existem salmos que dão alternativa para o salmista. Ou usar um versículo do salmo, ou as três Aleluia, Aleluia, Aleluia. Pessoal da liturgia, é bom ficar sempre ligado nisso, porque aparece lá. Refrão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí está escrito de vermelhinho, numa cor suave, que é um pouco imperceptível para quem é um problema de visão. Está escrito ou, conjunção alternativa. Embaixo está escrito aleluia, aleluia, aleluia. Ou seja, você escolhe uma ou outra. Aí o leitor muito empolgado chega, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A hora que o povo está começando, o Senhor ele já rasga, aleluia, aleluia, aleluia. Então, para ele não é mais ou, é e, condição aditiva, né? Então, ou você escolhe um ou escolhe outro. Eu já oriento, gente, não escolhe o aleluia, não escolhe. Porque você começa aleluia, aleluia, todo mundo levanta, já a aclamação do evangelho, não tem mais salmo, acabou tudo, está acabando. Borja, levanta que está acabando. Então, escolhe o texto, não escolhe a possibilidade do aleluia. Mas o texto prepara. Falou, você dá uma olhada. É um cântico que precede o evangelho? É. Então levanta. Como é que se chama esse cântico? Aclamação? O evangelho, certo? E é interessante o texto deixar bem claro isso também, porque existem algumas missas que tem um negócio que acontece antes da aclamação, que é uma confusão. Graças a Deus, pelo menos onde eu passo, eu brigo umas 2 vezes e passa, o povo prende. Missa da Páscoa, do domingo de manhã. Tem um negócio que se chama sequência. Tem primeira leitura, salmo, segunda leitura, aí tem a sequência, que é cantada. Certo? Aí você está acostumado, você participa de missa todo domingo, você sabe que tem leitura, salmo, segunda leitura, e o que a gente faz? Levanta para a aclamação do evangelho. É batata. Ele fez primeira leitura, salmo, segunda leitura, os músicos começaram a cantar, metade da igreja levanta. Não é aclamação ainda, é a sequência. A sequência é um texto, é uma poesia que fala daquela celebração. Tem sequência da Páscoa, tem sequência de Pentecostes, tem sequência na missa de Corpus Christi. Então, nessas missas, tinham outras, mas agora, se eu não me engano, são só nessas. Pode ser que eu esteja enganado. Mas nessas missas, a hora que começar a cantar essa música, que não é aclamação, como você deve estar? Sentado. Aí é engraçado, porque num lugar assim, o povo está meio destrenado, né? E começa a cantar, e uns 15 levantam, né? Eles levantam e cantam. Tem uns mais carudos que levantam, vamos preguiçar assim. Então, sim, presta atenção. Então, você levantou durante a procissão de entrada. Levantou, ficou em pé até no oremos. Sentou, ouviu as leituras. Se tiver sequência, quer seja cantada ou quer seja lida, sentado, fica tranquilo. Começou a aclamação do evangelho, de pé. E aí, quanto mais eu estarei de pé durante a proclamação do evangelho, você fica de pé, está proclamando o evangelho. Durante a profissão de fé e a oração universal. Então aqui ele já deu uma ideia. Ele vai explicar mais para frente, mas para o caboclo mais ou menos inteligente aí, meia palavra já resolveu, né? Então você teve a aclamação, você levantou. O que vem depois da aclamação na missa? O evangelho. Você continua de pé.
Depois ele falou, também na profissão de fé. O que é a profissão de fé? Creio. Entre o creio e o evangelho, acontece alguma coisa na missa? O quê? Então, se ele falou que você fica em pé na aclamação, no evangelho e na profissão, ele não falou na aclamação, no evangelho, até a profissão. Ele pôs vírgula, né? Aclamação, evangelho e profissão. Quer dizer que o que acontece entre o evangelho e a profissão de fé, como é que você vai estar? Não sei, mas em pé você não vai estar. Porque o texto até agora está falando de ficar em pé, né? Então vamos lá, não sei, pode ser que você vai ter de joelho, aí vamos descobrir. Mas o texto então já deixou claro que em pé você não fica na hora da homilia, a não ser que esteja faltando banco e cadeira na igreja, como aqui no São Carlos acontece com uma certa frequência. Mas tudo bem, mas não é parte do rito, entendeu? Então você fica em pé na aclamação, no evangelho, na hora da profissão de fé, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, na hora das preces, certo? E aí continua. As preces aqui no caso, você viu que o nome comum dela é oração universal. Beleza? São as preces. E desde o invitatório, nossa, agora aqui complicou a vida de vocês, misericórdia. Desde o invitatório, orai, irmãos, antes da oração sobre as oblatas, um pão de queijo para quem sabe o que é oblata. Ninguém sabe, não vou dar pão de queijo para ninguém. Então vamos lá. Não, brincadeira, gente. O pão de queijo é brincadeira, mas vocês sabem, né? Eu já falei. Oblatas. Falei, gente, falei com gosto. Vocês estão umas marmotas mesmo, hein? Misericórdia. Eu ainda falei das 3 orações. São só 3 que tem. Que o padre fala, oremos. Oração do início, como é que chama? Oleta. Oblatas. É um nome simpático, bonito, exótico e jurássico para oferendas. Então, as oblatas é o que fica aqui em cima. O pão e o vinho que vão se tornar corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, aquilo que é ofertado, não pelo povo. O povo oferta o quê aqui? Dinheirinho da coleta. Mas não, a oblata é o que está aqui em cima e o padre reza sobre elas, certo? E ali vai começar, então, a parte da liturgia eucarística. Então, pensa, primeira oração, coleta. Segunda oração, oração sobre as oblatas. Oferindo, que oferta, que eu estou falando a palavra bonita. Vocês querem falar uma palavra medonha e feia? Então, guarda na cabeça. Oblata. Oblata. Olha, tem bom de falar, não fala de você. Oblata. Oblata. Então, essa é aquela oração, então, depois das preces, tá bom? E a última oração que o padre faz, que tem oremos, é a oração pós-comunhão. Beleza? Então, aqui, o que está falando, então? Desde o invitatório, o que é esse invitatório? É o convite que o padre faz. Invitatório, invitar, convidar, certo? Então, antes da oração sobre as oblatas, o que o padre faz? Ele faz um convite. Aí eu tenho medo de fazer esses trem ao vivo, porque assim, eu não dou conta, na hora eu erro tudo. Tem que estar na missa, fora da missa, não me pega as regras da missa, eu não sei. Parece que na hora ali a gente vai, vamos tentar, vamos ver se sai. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que é isso? É um invitatório. Está vendo que é um convite? Eu estou chamando. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, o que vocês respondem? Receba. Atenção, aqui tem que tomar muito cuidado, porque tem um erro aqui que muda todo o sentido na reza, certo? Então, você tem que estar entendendo com quem que você está falando. Foi eu que convidei vocês, certo? Para rezar. Orai, irmãos e irmãs, e aí vocês respondem, receba o Senhor, não é ó Senhor. Você está falando comigo, você não está falando com Deus. Foi Deus que te intimou agora não, foi eu.
Então eu que disse, ó, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês estão olhando para mim. E aí, o que vocês falam? Receba o Senhor. É Ele que vai receber. Continua a reza. Receba. Vocês não sabem também quando está fora de missa, não? Quer que eu pegue o livro? Presta atenção. Vamos junto. Empolga. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Parou. Entendeu? Ó, receba. Quem que vai receber? O Senhor. Pelas mãos de quem? Tuas mãos. Esse tu é quem? Sou eu. Então por isso que você não pode falar receba, ó Senhor, pelas tuas mãos. Tem jeito. O tu da história sou eu. Entendeu? Então pode prestar atenção no jornalzinho de você estiver com ele na mão. Não tem acento nesse ó e muda tudo o sentido da reza. E botar que sinal. Receba, Senhor. Só acaba berrando. Certo? Então não tem ó aberto. É o. Certo? Receba o Senhor. Certo? O Senhor por tuas mãos. Então, Deus vai receber alguma coisa pelas minhas mãos. Ficou claro isso? Aqui, graças a Deus, eu não percebo muito claro o ó. Destoa demais, né? A maioria é o. A gente já fez catequese disso de missa, então você fica atento que não vai dar ruim, não. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui é um invitatório. Então, teve o creio, profissão de fé, teve as preces da comunidade, terminou as preces, né? Então, tem invitatório, a oração sobre as oblatas. Entre o invitatório e as preces, o que aconteceu? Teve as preces, teve creio, teve as preces, terminou as preces, o padre fez uma reza, né? Acolheu a Deus Todo-Poderoso, todas essas preces que vos apresentamos com humildade por Cristo nosso Senhor. E agora, o que vai acontecer? Ofertório. Como é que a gente está no ofertório? Não sei, não falou ainda. Mas em pé você não vai estar. Certo? Porque você viu que ele deu um salto? Ó, ele pulou de oração universal para o invitatório. Então, entre a oração universal, que é as preces, e o invitatório, orai, irmãos e irmãs, eu sei que acontece no ofertório. Então, ele está deixando bem claro que no ofertório você não fica de pé. Aqui é bom entender direitinho, porque você não vai estar sentado também só. Você vai se sentar, você vai levantar, você vai andar, você vai fazer procissão, fazer um monte de coisa, mas assim, você não está de pé o tempo todo no ofertório. Ok? Então, aí você se levanta no orai, irmãos e irmãs, o Papa às vezes fala até assim para empolgar, porque o povo está tudo morto, né? Orai, irmãos, orai, valeu, pessoas. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício. Aí vem a oração oblatas, né? Oremos, Deus Todo-Poderoso, acolher essas oferendas que vos apresentamos, beleza? E o que mais? Então agora, ó, você se levantou no invitatório, e você vai ficar de pé até que hora? Desde o invitatório, que acontece antes das oblatas, até o fim da missa. Ai, pai, credo aí. É muito tempo aí. Calma, dê o finalzinho, exceto nos momentos indicados. Então, você viu qual foi a pedagogia que o texto usou? Ele te mostrou os momentos que você vai estar de pé, e agora ele apresenta os momentos em que você vai estar em outra posição. Certo? Aí continua. Dos momentos em pé aqui, gente, tranquilo? Dúvida? Sussa. Vamos embora. Estamos sentados durante as leituras que precedem o Evangelho e durante o Salmo responsorial. Então, pronto. Claro e objetivo. Primeira leitura, Salmo, segunda leitura. Do jeito que eu estou? Sentado. Beleza. Sentados durante as leituras, precede o Evangelho, durante o Salmo, durante a homilia, aí ó, você viu aquela hora que ele falou, olha, você vai ouvir a aclamação, vai ouvir o Evangelho de pé, depois você vai fazer o creio de pé. Então a homilia, do jeito que a gente está, sentado.
Beleza. O que mais? Durante a preparação dos dons ao ofertório. O que é a preparação dos dons ao ofertório? É o momento em que você está sentado e o padre está preparando os dons do ofertório. Então, é a preparação do altar, abrir o corporal, cálice preparado, patena, pão, hóstias. Você não percebe muita atenção nisso porque nessa hora você está preocupado, você está levantando, você está levando a coleta, aí sempre tem um menininho que faz um negócio divertido, engraçadinho, aí você dispara, fica rindo, coisa e tal. Um dia desse foi um menino que subiu o presbitério da Santa Terezinha, R$2. Chegou lá no altar, assim, chegou na ponta do altar. Toma! Eu olhei assim, o que é? Ele, um filho de Deus, aparece na hora dessa, nós salvamos o padre. O padre pega R$2, põe no canto, dá aquela olhada mortal pro ministro, né? Aí o ministro pegou, correu, pôs R$2 lá, sabujou o álcool na mão e vida que segue. Então acontecem essas coisas no ofertório. Vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo aqui. Mas nesse momento, então, você está sentado, certo? Então, e se for oportuno, durante o silêncio sagrado depois da comunhão, certo? Então, aqui ele está falando de um outro momento em que você, se oportuno, você pode sentar-se, certo? Que momento é esse? O silêncio sagrado depois da comunhão. Você comunga e volta para o seu lugar. Ali naquele momento, antes da próxima oração, deve haver um silêncio sagrado. Graças a Deus, os músicos aqui, depois da gente conversar bastante, têm me ajudado a respeitá-lo. Mas é uma moda, uma cantoria, é um negociamento, é um treino, cala pouco um minuto. Então, assim, tem que dar um tempo para você estar com Deus. Esse tempo começa em que momento? A hora que você comungou, você voltou para o seu lugar. Então, pronto, aquele momento ali é seu de Deus. Padre, posso ficar de joelhos? Pode. Padre, posso sentar? Pode. Está vendo aqui que falou, se for oportuno, ou seja, pressupõe outras possibilidades. Tá joia? Agora, estão de joelhos. Então, você viu? 3 posições. Só tem jeito de você estar desses 3 jeitos na mesa. Ou você está em pé, ou você está sentado, você está de joelho. Não dá para plantar bananeira, não dá para estar em cima de bicicleta, não dá para estar em cima do lombo de um jumento, não dá para ter essas coisas doidas dentro de missa, porque não está previsto ter essa possibilidade. Agora, se aparecer aqui um adendo na lei dizendo quando devo estar em cima de um jumento na missa, isso é beleza, mete o seu jumento dentro da missa. Mas não tendo, por favor, não faça, né? Então, quando devo estar de joelhos durante a consagração, exceto, olha aqui, por que você não pode julgar, seu pilantra, quando tem alguém que está do seu lado que não está de joelho na hora da consagração? Se razões de saúde, primeira razão, talvez a pessoa não pode se ajoelhar. Eu, por exemplo, meu irmão que participa da missa aqui na Santa Terezinha, aquele mais velho, ele não pode ajoelhar na missa, certo? Não tem condição, não tem saúde. A gente olha para ele e diz, meu futuro, cara novo, tudo lascado, costas, joelho, tão estrupiado. Eu olho assim para ele, chega pronto, oh meu Deus do céu, quando será, Senhor, o dia? Me chama antes, pelo amor de Deus. Diz, tudo bem, não, ele não pode. Aí chega na hora da consagração, o que ele faz? Aí eu orientei ele, então você senta. Porque imagina, gente, você está aqui no meio de uma igreja, 300 aqui, o povo tudo... Joelho, tem uma alma, um dedinho em pé lá no meio. Bichão, 1,80 m de homem. Então, vai chamar mais atenção que você entrasse um dedo dentro da igreja. Certo? Então, o que eu falo para ele? Você vê o povo ajoelhando, você já vai sentando. Pronto, está na mesma altura a cabeça. Só que está atrás de você está vendo que você está sentado. Certo? E é melhor que um só julgue do que 300. Certo? Não vamos dar ocasião de oportunidade para os outros pecar. Então, senta. Aí o que o texto vai dizer? Olha só. Então, você está de joelhos durante a consagração, exceto por razão de saúde, estreiteza do lugar. Então, pode ter um lugar muito apertado que não tem jeito de joelhar. Certo? Essas missas campal, faz, dependendo do lugar, dependendo da fusar que for, certo? Não tem jeito. O povo está tudo assim, ó. Joelho, tem jeito, senhor.
ajoelhar aqui, vai cair em cima de mim, certo? Então, se não tem espaço, não tem possibilidade, você não precisa fazer o que não tem jeito de fazer. Grande número dos presentes, imagina, soca gente dentro da igreja, aquela multidão, que tem, que é fuzuê de gente. Então, não tem jeito, não tem jeito. Então, a gente chega na hora da consagração, toca o sino, tá aqui aquele fuzuê de gente, né? Às vezes na porta da igreja, aquele povo tudo montuado, né? Aquele negócio todo socado. Aí chega, toca o sino, cara. Porra, gente, sai lá! Senhor agora! Não, meu amigo, você é doido? Você não precisa fazer isso, não. Não, porque ele está consagrando, tem que ajoelhar. Ai, Deus sabe, mas, meu amigo, olha aí, você derrubou uma senhora de 90 anos, que ela fraturou o fêmur com fratura exposta. Isso aqui não vai arrumar nunca. Isso aqui agora, provavelmente vai sair aqui um coágulo, vai chegar no pulmão, né? Vai morrer com embolia pulmonar. Estou errado, doutora? Tô nada, né? Assisti 2 vezes as 8 temporadas no House. Tô sacando pra caramba. Então, entendeu? Não precisa fazer isso. Então, não dá para ajoelhar? Então, não ajoelha. Agora, se dá, dá, né? Então, bora lá. O que mais que te impede de ajoelhar? Ou outros motivos razoáveis a isso obstarem. Se não é um motivo razoável que te impeça de fazer o que você deve fazer na liturgia, então não faça. Tranquilo, ok? Aqueles, porém, que não estão de joelhos durante a consagração, olha aqui. Então, esse meu irmão que senta. O que eu mando ele fazer na hora que ele senta? Certo? Aqueles que não estão de joelhos durante a consagração, façam uma inclinação profunda enquanto o sacerdote genuflete após a consagração. Gente, umas palavras bonitas, né? Mas se for o nome de um cachorro, genuflete. Então, é um verbo, gente. É uma palavra que veio na sua origem, né? Esse negócio que você tem aqui, que separa sua perna de sua canela, a origem dessa palavra é gênoma, certo? É joelho, vem disso, tá? Então, genufletar é flexionar o joelho. Olha que jeito bonito de falar drobar o joelho, né? Não, eu estou falando drobar, né? Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma genuflexão, flexionar o joelho, tá bom? Que hora que o padre faz isso na consagração? Vocês têm que prestar atenção, tá? Porque ele faz isso logo depois que você adorou Jesus. Então o padre faz a consagração, vai todos comer, isso é o meu corpo, será dado por vós. Ele apresenta, ele levanta Jesus para você ver. Então nessa hora não é que você baixa a cabeça e enfia embaixo do banco, não. Certo? Então você levanta os olhos para Jesus. Olha, mira nos olhos. Então olha para ele, adora. Certo? Aí o que o padre faz? Ele abaixa, deposita Jesus ali. O que ele faz? Ele genuflete. Ele faz uma genuflexão, mas não é vagabundo igual essa não. Porque eu não sei se vocês tentam pegando até aqui embaixo. Pega. Tá pegando aí? Tá pegando aí? Pegou aí? Pegou. Então tá bom. Então, entendeu? Então o padre ajoelha aqui atrás do altar. Teve uma senhorinha que uma vez fez um elogio para o padre, que ele ficou assim, muito constrangido. Mas depois ele meditou sobre isso e ficou muito feliz, né? A senhorinha chegou dele bem idosa, né? E falou para ele: padre, você sabe qual que é a hora mais bonita da missa? Já com orgulho, né? Não vai ficar o que é. Fala aí para o padre, deixa eu ver. Padre, é aquela hora que o senhor está atrás do altar, assim, o senhor levanta Jesus. Aí o senhor some. E fica só Jesus. Padre, aquela hora não é bonita. Se for luxando assim. É verdade. É verdade. Aí lembrou da frase de São João, né? Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu desapareça, né? Então, a parte mais bonita, a hora que o senhor some e fica só Jesus. Então, melhor hora da missa é que ele some de vez, porque vai embora, acabou a missa, né? Então, mas, entendeu? Então, naquele momento ali, o padre ajoelha, e quem não está de joelhos, não está genuflectado, certo? Então, nessa hora, faz uma profunda reverência. Uma reverência. Uma reverência profunda. Entendeu? Então, sentado, você pode fazer isso. Você não pode ajoelhar, então você está sentadinho.
ou talvez você está em pé, numa multidão, um jeito que não tem jeito de ajoelhar. Então, o padre ajoelhou, o que você faz? Você pode perceber que se tiver numa missa que tem mais de um padre, ou tem bispo e padre, na hora que o celebrante principal, pode ser um bispo, pode ser um padre, pode ser o outro, na hora que o celebrante principal levanta a hóstia ou o cálice e ele ajoelha, os padres que estão próximos, eles vão fazer uma reverência. Porque os padres, durante a consagração, não se ajoelham, certo? O diácono ajoelha, o padre não. Ficou claro? Entendeu direitinho? Olha ali, hein? Vamos ficar de olho, hein? Sei não. Então vamos lá então. Terminamos aí, ajoelho, beleza. Agora vem o parêntese que abre possibilidades. Compete, todavia, às conferências episcopais, segundo as normas do direito, adaptar a mentalidade e tradições razoáveis dos povos, os gestos e atitudes indicados no ordinário da missa, apenas, porém, a que estejam de acordo com o sentido e o caráter de cada uma das partes da celebração. Onde for costume que o povo permaneça de joelhos desde o fim da aclamação dos santos até o fim da oração eucarística, é bom que se mantenha, beleza? Então aqui existe um leque de possibilidades que não sou eu que determino, é a conferência episcopal, ou seja, é o conjunto de bispos. Cada país tem um conjunto, tem uma conferência episcopal, certo? Cada país que tem bispo suficiente para formar uma conferência episcopal, né? Então, os casos aqui tem para caramba, então tem. Então, chama-se CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse é o conjunto dos bispos do Brasil. Então, os bispos do Brasil têm condições de determinar, por conta de alguma circunstância exótica do povo brasileiro, que algum desses momentos aqui seja diferente, certo? Mas eu não. Eu não posso obrigar vocês. Agora eu quero que vocês joelhem, não levanta mais não, seus pagãos. Fica aí de joelho até a hora que eu mandar. Eu mandar vocês levantarem, gente, aqui no nosso diocese, aqui há uns 30 anos atrás, era confusão desse negócio. Então, os padres que não mandavam ajoelhar, e o povo não levantava mais, e tinha padre que não mandava ajoelhar, e era um desespero, sem nada, você não sabia se ajoelhar, se levantar, se plantar bananeira. Aí você ia comungar, se não ajoelhasse, o cara não dava comunhão para você. Aí você ia outro, se você ajoelhasse, o cara mandava você levantar. Falei, gente, mas como é que faz? Então, assim, né, já foi confuso o negócio, né? Hoje deu um pouco. Mas menos, graças a Deus, né? Mas então, por isso que é importante você, fiel, saber o que é a igreja ensina. E aí, de vez em quando, você vai cair na mão de um terrorista, aí você vai ver o terrorista te mandando fazer uma coisa que você não precisa fazer, e aí o que você faz? Enfrenta o terrorista, né? Claro que você faz do jeitinho que o terrorista mandou você fazer. O terrorista mandou você fazer, ajoelhar com o joelho, com o pé na cabeça para comungar, faz desse jeito. Comunga e nunca mais volte. Nunca mais. Certo? E se ele vier conversar com você, siga o meu conselho. Faça sons bovinos e se afaste gradativamente de costas. E vaza. Não fica doido. Com doido não se discute, nem se genuflete. Vaza. Certo? Então pronto. Simples assim. Agora vai ficar falando mal, vai ficar brigando, vai ficar lá todo dia para xingar, para brigar, para caçar confusão. Tem essa paciência, tem amor à vida. Tem um dia que a gente vai morrer, mas os outros dias não. Então viva, aproveita os outros, né? Não fica morrendo todo dia com uma criatura dessa, não. Beleza? Ficou claro? Tranquilo? Ou não? Tudo bem? Então, os bispos determinam juntos, nem eu e nem um bispo sozinho, certo? A conferência episcopal pode mudar alguma coisa, tá bom? Para se conseguir a uniformidade, eu falei tudo aí? Falei, beleza. Para se conseguir a uniformidade nos gestos e atitudes do corpo na celebração, os fiéis devem obedecer às indicações que no decurso da mesma forem dadas pelo diácono, por um ministro leigo ou pelo sacerdote, de acordo com o que está estabelecido nos livros litúrgicos. Então, aqui é uma orientaçãozinha que para nós hoje já não cabe muito mais, porque você tem que entender que esse documento foi para inserir o novo rito. Esse rito que para você já é idoso, mas um dia ele foi novo, e as pessoas não conheciam como funcionava. Então, precisava de alguém orientando, certo? Então, agora, levantemos, joelhemos, sentemos, certo? Ainda existem resquícios disso em algumas celebrações, que são possíveis, mas não são obrigatórios.
Por exemplo, a celebração da Sexta-feira da Paixão. Tem alguém aqui que já participou da adoração da Santa Cruz? Que acontece na sexta-feira, geralmente 3 horas da tarde, sol medonho, a gente vai morrendo, dia de jejum, isso de carne. Eu já confesso adiantado para Jesus, não espere um jejum digno de mim naquele dia, porque eu não dou conta, porque eu com raiva, eu fico muito irritado, com fome, eu fico nervoso, e eu tenho que atender muita confissão e fazer muita coisa desse tipo, então eu como mesmo, não tanto, mas como. Então levanta ali de manhã, faço um cafezinho, não como carne, não como nada doce, não como besteira, não como nada, eu como. Como? Já teve sexta-feira da Paixão que eu pedi para o Gaspar na casa dele buscar um pão de queijo para mim, um suquinho, porque eu não estava aguentando, estava quase desmaiando. Foi mesmo, comi pão de queijo mesmo, sexta-feira da Paixão. O que eu posso fazer isso, padre? Fico lá atendendo confissão, faço uma via sacra, 8h30 da manhã, 9 horas, tem 200 lá para atender confissão, atendo mesmo, vou, sai lá, só espanto desgraça. Então vocês imaginam como é que fica esse cidadão? Fica ruim, hein? Aí eu vou ficar sem almoçar, sem jantar, você ficou louco? No sábado é sábado de aleluia, uma missa de 2h30, a minha, já 25. Então, não, tem que comer mesmo, certo? Vocês não, vocês não têm confissão. Vocês fazem jejum, seus pilantras. Tá? Vocês não fazem, vocês verem, não. Então, essa celebração da adoração da Santa Cruz tem um momento em que a gente faz 10 preces. É a oração universal mais universal que existe. Então, ali a igreja reza por tudo quanto há. Conhece tudo quanto há? Tudo que existe de gente ali a igreja reza. Ali ela reza pelos católicos, ela reza pelos evangélicos, ela reza pelos judeus, ela reza pelos muçulmanos, ela reza pelos ateus, ela só não reza pelos satanás, porque não adianta. Ele não vai converter. Mas o resto, tudo a gente reza. Aí como é que é? Tem um leitor e um padre. Aí o leitor faz o invitatório, convida. Então, oremos, irmãos, irmãs, tal, não sei o quê, pelos todos os cristãos do mundo e tal, não sei o quê. Aí ele termina o invitatório. Aí se tiver um diácono, um padre, ele pode dizer, ajoelhemos. Aí todo mundo. Aí espera um pouquinho. Levantemos. Aí o padre, oremos. Deus Todo-Poderoso, beleza, pronto, aí vai o leitor novo, orai, irmãos e irmãs, por todos os nossos irmãos que têm um só Deus e tudo e tal, está pensando no judeu, está pensando no muçulmano, aí o diácono diz, ajoelhemos, levantemos. Eu não faço, gente, porque eu não tenho necessidade. Nosso povo, nossa, vocês prestam atenção demais, estou ocupado. Então, o leitor faz a reza, oremos, aí eu meto o joelho no chão, cai todo mundo. Pronto, então joelho. Eu levanto, o povo levanta. Na hora da paixão é a mesma coisa, o padre vai ler a paixão. Né? Tem um momento que o padre para e ele ajoelha. Eu ajoelho, vocês vão ficar me olhando? Aí, Rafaela, o que você fez, Rafaela? Mordeu para mim, que coisa feia. Então, não tem jeito, não vai ser assim, né? Então, leu, vocês viram o padre ajoelhando? O que vocês fazem? É todo mundo pro chão. Aí o padre levanta, todo mundo levanta. Então, assim, olha, imita, que dá certo, não tem problema, beleza? Ficou claro? Então, existia no início muito mais, só que agora não tem mais, por quê? Porque não precisa, porque o povo aprendeu a participar, o povo sabe que hora que senta, sabe que hora que levanta, sabe que hora que ajoelha, ou deveria saber, tudo bem. Acabando, hein? Vamos lá, então, terminamos agora aqui. Entre os gestos, beleza, vamos lá, no 44 agora já. Entre os gestos, contam-se também as ações e procissões do sacerdote, ao dirigir-se para o altar, com o diácono, os ministros, do diácono, antes da proclamação do evangelho, ao levar o evangeliário, o livro dos evangelhos, pelo ambão, dos fiéis, ao levarem os dons, aproximarem-se da comunhão. Convém que essas ações, procissões, realizem com decoro, enquanto as executam, nos cânticos respectivos, segundo as normas estabelecidas. O que está falando aqui agora? As procissões que acontecem na missa. Procissão de entrada, do padre, diácono, dos ministros. Procissão do diácono com o evangeliário. Vocês entenderam o que é isso? Existem 2 livros litúrgicos que vocês vão ver na celebração. Para a leitura, né? Tem o terceiro, que é o missal. Existe um que se chama lecionário, que ele tem todas as leituras que se usam na missa. Está lá o lecionário, a pessoa vai ler a leitura, o salmo, a segunda leitura, o padre vai ler o evangelho lá, está lá o evangelho. Existe um outro livro que ele é mais solene, o uso dele, que se chama evangeliário. O que é o evangeliário?
ele contém todos os evangelhos de todas as missas, não tem as outras leituras. Então não é coincidência o nome dele chamar evangeliário. É porque só tem evangelho dentro dele, certo? Então, aí, como que se usa ele numa missa? Quem aqui já participou de uma missa que acontece na quinta-feira, aqui no nosso caso na Catedral da Bom Jesus, às 9 horas da manhã, na quinta-feira santa? Difícil, porque não é feriado, a galera está trabalhando, é prêmio na folhinha, né? Paciência, um ou outro que estoura. Mas essa missa acontece toda quinta-feira santa. É uma missa onde o bispo celebra com todos os padres religiosos, e ali os padres renovam as suas promessas sacerdotais. Então, nessas missas solenes com o bispo, aí tem um evangeliário. Aí esse evangeliário vai estar aqui sobre o altar. Aí na hora de proclamar o evangelho, o diácono vai vir aqui, vai pegar o evangeliário, vai levantar ele, vai fazer uma procissão. Ele sai aqui, dá uma volta aqui, passa aqui na frente, vai lá pôr mão. Se fosse uma igreja perto, nossa, cara, essa é uma piada, né? O cara ia ficar tonto aqui, dando volta aqui desse tamanho. Mas na igreja igual a catedral, com aquele presbitério daquele tamanho, que é maior do que minha casa, então, não faz sentido, né? O cara cansa para chegar lá do outro lado. Aí ele vai, o evangeliário, tudo, chega lá, coloca. É um livro bonito, gente. Capa dele assim, dourada, de metal. Eu acho que aquele livro é mais caro que o meu carro. Se brincando, se bem que não está muita coisa não, né? Mas, então assim, nós não temos o evangeliário aqui. Provavelmente nunca vamos ter. Tem necessidade. Fica tranquilo, certo? Não precisa. Mas existe. Aí talvez algum dia você vai participar de um missa muito solene com o bispo, vai ver esse negócio acontecendo, não vai saber o que está acontecendo. Agora você sabe, é um diácono carregando um livro, que não é só um livro. Ali está a palavra de Deus, o Evangelho. Então, especificamente, é o próprio Cristo falando. Então, ele vai com ele, põe lá, aí ele vai, faz a proclamação do Evangelho. Depois ele vai pegar esse evangeliário. Diz que o diácono tem que ser parrudo, que se for franzinho, não dá conta, não. O bicho é uma lepa. Aí ele leva esse evangeliário lá para o bispo, dá para o bispo vai beijar o evangeliário, aí volta para o evangeliário. É procissão atrás do outro. E tem também as procissões de vocês: procissão de entrada, de ofertório, procissão da coleta, que vocês vêm aqui, colocam o dinheirinho. Tem a comunhão que acontece em moldes de procissão também, do mesmo jeito, certo? Então também são partes, ritos, tá na missa. Depois, o 45, traz aí um mistério. Negócio que, como eu já adiantei, é muito difícil na igreja. Mas vamos ouvir o que o texto diz. No 45. Silêncio. Também se deve guardar nos momentos. Gente, ela achou falando assim de ver. Você vê que só para rir, não é, minha filha? Eu não tive todos os dias, eu vi só no dia dessas tretas, né? Estou de olho sério, bichinha. Então, também se deve guardar nos momentos próprios o silêncio sagrado, como parte da celebração. Gente, você sabia que o silêncio é o que faz com que o que você diga seja inteligível? Pensa na maneira como acontece a fala humana. Existe um intervalo entre uma palavra e outra. Esse intervalo se chama silêncio. Pega um texto e escreve ele sem silêncio e dá para alguém ler para você ver. Pega um texto e escreve tudo juntinho, sem separar as palavras, e tenta ler. Você vai ficar apavorado, você vai entrar em pânico, você vai querer subir um pé de couve e pular. Agora tenta falar sem interrupção. Tem gente que consegue fazer isso com muita facilidade. Se você conhece uma pessoa assim, você geralmente mantém distância dessa pessoa, que é difícil. Que a pessoa, ela fala... Aí você fica caçando, mas você vai entrando, você tenta, ela te fecha na curva e você não dá conta. Então, assim, essa pessoa não está se comunicando, ela está te incomodando. É outra coisa, certo? Então, o silêncio possibilita a comunicação. Meu nome é William. Entre o meu e o nome teve um breve silêncio. Entre o nome e o E teve outro. Entre o E e o William também teve. Sem esse silêncio, essas palavras unidas não fariam o menor sentido. Você tem que raciocinar pra caramba para entender o que eu estou falando. Certo? A missa do mesmo jeito. Deve haver momentos de silêncio para que a comunicação seja eficaz.
Eu fiquei 7 anos no seminário lá em São Paulo e as primeiras férias foram as mais terríveis, mas nas próximas eu fui me acostumando. Mas, cara, dava um desespero na hora que eu chegava de férias e ia participar de uma missa na comunidade, que você não está entendendo. Eu dava tremedeira de pânico. Porque lá no seminário, você imagina uma igreja com 130 homens dentro dela, fora os padres que estavam celebrando a missa. E você não podia respirar. Todo mundo olhava para você. Eu tinha, de vez em quando, eu dava umas crises de soluço. Eles botavam para fora da igreja. Vai embora, sai daqui, tem gente rezar com você aqui. Gente, era aquele silêncio medonho, assim, nada dele. Aí eu ficava na minha, né? Porque ninguém sabe que eu sei. Eu sei, a gente sentava num bancão, 2/3 de banco desse aqui, sentava 3 pessoas. Aí, fingia demência, né? Não é comigo. Aí acabava a reza, e todo mundo começava a caçar. Até que alguém. Ei, sai aqui, leproso! Saiu, né? E ia embora. Mas agora vocês imaginam, a missa, gente, participar da missa. Tinha microfone, precisava de som, precisava de nada, assim, tranquilo. A gente chegava aqui nas férias e ia para as comunidades. Chegava na paróquia, né? O povo ia para gritar, né, na igreja. Ô, fulano, tá bom? Quanto tempo tiver, né, mano? Tô doido, eu achei que você tinha morrido. Aí eu, aqui tem banco, aqui, ó, aqui tem. E aqui desespero, aquela gritaria. Gente, o que está acontecendo? Tô nem falando de menino, hein? Tô nem falando de menino, falando de adulto. Então, assim, é difícil. Mas vamos tentar, né? Aí tem uns padres que tentam as tentativas doidas para solucionar. Tem um que eu fui a uma paróquia uma vez, que perto do Alasca. Aí, na entrada, assim, menina, tinha um mural, assim, com uns trem. Eu falei, velho, aqui é proibido. Aí tinha um celular, desenho de celular. Na época era aqueles Motorola que abria, quando ele tirou a foto, né, para pular. Que é proibido celular. É proibido roupa curta. E colocava uma mulher assim, lá desenhada com a calça, uma saia justa, curtinha. Eu falei, mas ele vai fazer um pecal aí. Ficava vendo essa menina que tá parecendo as que eu vi na capa do Delitos, da menina que estava vendendo lá na secretaria. Então, assim, não dá, ué. Aí aqui não pode celular, aqui não pode roupa curta. Aí eram os desenhos, né? Sabe aqueles negócios, aquelas plaquinhas de proibido estacionar? Era daquele jeito, aqui é proibido. Não está escrito, está desenhado. Celularzinho com proibido estacionar, a bunda da mulher com proibido estacionar, que não pode conversar, proibido falar, não pode respirar. Põe mais um, é proibido entrar, aí pronto, aí resolve os problemas tudo aí. Porque, gente, eu tenho que pôr uma placa na porta da igreja falando que não pode atender o celular dentro da igreja. Não, não tem condição para isso. Eu deixo tocar. Aí toca. Se eu tiver um ponto, eu pago o salto. Se eu não tiver, eu faço uma piada. Beleza, me segue. Vou brigar, não é caçar com jogar o trem desse, pelo amor de Deus, essa paciência. Então o silêncio é importante. Por quê? Também se deve guardar os próprios silêncios sagrados. A natureza desse silêncio depende do momento em que é observado no decurso da celebração. Então agora aqui vai te falar quando deve haver um silêncio na celebração. Certo? Assim, no ato penitencial, então, no ato penitencial deve haver um silêncio. É breve, mas há. É um silêncio de recolhimento. Amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus perdão de todos os nossos pecados. Temos aí da sua misericórdia e tudo e tal. Parou. Brequezinho, os meninos entram com a moda. Teve um breve silêncio. Você conseguiu se recolher. Beleza. Quando mais? No ato penitencial. E a seguir ao convite da oração. Não escreveu, mas se entendeu. Que oração é essa? Acabou de falar do ato penitencial. E a seguir ao convite à oração. Que oração tem depois do ato penitencial? Coleta. Gente, você esqueceu o nome dessa reza? Eu vou falar para Jesus. Que na hora que chegar lá na porta do céu, eu vou perguntar para vocês, qual é o nome da oração? Qual? O senhor está pensando na coleta ou no sobre o oblato? Jesus, deixa vocês entrar.
Agora, se não souber nem coleta nem sobre latas, então eles vão falar para barrar vocês lá e arder pelo menos uns 200 anos no purgatório. Ou até o juízo final, certo? O que vier primeiro, certo? Então, entendeu? Então, oração coleta. Que silêncio é esse aqui? Oremos. Deus Pai de bondade, entendeu? É esse silêncio, mas tem que haver. O padre não pode, oremos, todo poderoso. Não pode. Tem que dar um brequezinho. Para quê? Para você pensar no porquê que você veio. Oremos. Tem que recolher. Deus de infinita bondade. Beleza? Então, olha, o ato penitencial tem um breve silêncio. Oremos, tem um breve silêncio. Então, e aí continua. O silêncio destina-se ao recolhimento interior. A seguir, as leituras ou a homilia é para uma breve meditação sobre o que se ouviu. Depois da comunhão, favorece a oração interior de louvor e ação de graças. Então, assim, não dá para eu meter o canto de comunhão, sair rasgando lá Nossa Senhora do Pombal. Vocês conhecem Nossa Senhora do Pombal? Quando eu tocava nas missas, né? Eu não sei como chegou a essa conclusão, que esse é o nome da música de comunhão. Aí nós ia tocar, quando vai ser hoje? Não, dá um lá maior aí, Nossa Senhora do Pombal. Beleza. Não tinha Nossa Senhora do Pombal na música, né? Que música que era essa, né? Era uma música que tinha comunhão, que no refrão falava assim, e vem cantando entre nós. Você lembra dessa? O pessoal que fez curso da datilografia, estudou SPB, lembra? Maria de Deus, Senhora da Paz. Nossa Senhora, da Paz, Pomba, símbolo da paz, Nossa Senhora do Pombal. Entendeu? Ficou, menino, ninguém sabia o nome dessa música. Era só Nossa Senhora do Pombal. E ficou. Agora eu falei, tem tempo que eu não escutei essa. Claro, você podia pegar essa e depois para apoio. Vou lá, você fala assim, vai Nossa Senhora do Pombal hoje para nós ir. Só que se você for cantar as pedras, para o Fá maior. Você põe lá, você vai rasgar o cima daquele couro lá. Então, beleza. Então, depois da comunhão, então, não dá para entrar a música de comunhão. Acabou a música de comunhão, já entra com a música de ação de graça, e só por ti, Jesus, e coisa, e vai, e pronto, e tudo, e depois, assim, entendeu? Então, tem que ter um tempo para você rezar. Então, acabou a comunhão, vai para o seu lugar e reza para os músicos deixar você rezar. Certo? Então, antes da própria celebração, isso aqui é o desafio do dragão. Isso aqui é aqui nem no Faina vai acontecer. Antes da própria celebração, é louvável observar o silêncio na igreja. Meu sonho. Não, desculpa, Jesus, não é não. Porque só isso faz realizar o dia que estiver na igreja sozinho, não tiver nem um fiel para a missa. Não. Ele não quer isso não. Então, observar o silêncio aonde? Na igreja, na sacristia e nos lugares que ficam mais próximos, para que todos se preparem, inclusive o padre, para celebrar devota e dignamente os ritos sagrados. Certo? Então, seria legal a gente chegasse nas igrejas, né? Sentar, ficasse ali em oração. Só. Se for rezar um terço, a gente reza o terço antes das missas. Você sabia que esse terço ele vem mais como uma atitude pedagógica corretiva? Vem. Porque quando o povo está rezando o terço, o povo pelo menos está rezando o terço. Agora tira o terço, você vê. Vira um furdunço. Groseira. O lado está rezando mesmo, vamos conversar, velho. Vamos bater papo. Certo? Estamos aqui sentados no mesmo banco mesmo, tem tempo que nós não via. Vamos conversar. Certo? Então, sim. Mas... tá. Então, reza ou não reza antes? Reza. Eu aconselho o povo aqui sabe. A missa é 9, 8 horas, a igreja está aberta. 8 horas o padre está lá tendo confissão. Você tem meia hora para fazer uma ótima oração tranquila, em silêncio, ninguém vai te encher o saco, ninguém vai falar nada. Certo? Depois, 8h30, começa a oração do terço. 5 para as 9 acabou, começa a missa, o Santíssimo Pressuposto. Então, quem quer rezar mesmo, se quiser chegar uma hora antes da missa para rezar, você vai ter meia hora de silêncio, você vai ter meia hora de terço. Mas para isso acontecer, para a gente ter um silêncio na igreja, como é que a gente tinha que chegar na igreja? A gente tinha que chegar em paz. Como é que você chega em paz, você sai de sua casa,
20 quilômetros de distância da igreja, sendo um cara desesperado, socando os meninos comendo biscoito, e falta 2 minutos para começar a missa. Como é que você vai chegar em paz na igreja? Você vai chegar louco, metendo o pé na porta, empurrando os meninos. Vai, diabo, entra logo. E o padre lá na porta falou: meu filho, não põe os diabos para dentro. Não, pelo amor de Deus. Deixa esses diabos fora. Aqui não. Entendeu? Então, sim. Então, mas é difícil, gente, é difícil a gente se organizar para uma única hora das 168 que a gente tem na semana. Só aquela, você conseguir fazer as coisas com tranquilidade, com tempo, chegar mais cedo, se organizar. Eu não entendo como que uma pessoa consegue, durante 10, 20 anos, chegar atrasado na missa. Tem hoje, a gente tinha que aprender depois de umas 2 ou 3. Tem hoje, cara. Eu estou aqui nessa paróquia tem 7 anos. Eu conheço muita gente, não é 1 ou 2 não, tá? Se quiser eu faço uma lista medonha de gente que nunca chegou na hora da missa, nunca chegou. Nunca deu conta. Eu olho assim, gente, o que será que tem? E eu não vou perguntar, porque Deus não me vai, que é um trem doido aí, né? Assim, cara, não tem lógica. Nunca dá conta, nunca. Nunca é muito tempo. Certo? Então, assim, eu fico preocupado. O dia que eu vejo chegar mais cedo, eu vou assustar. Certo? Eu vou ter um infarto no miocárdio lá, né? Então, melhor não, né? Se organiza, acorda mais cedo, vai com tempo. Gente, uma missa, 10h30 da manhã no domingo, tinha que ser pecado mortal chegar atrasado. Olha que hora macabra, 10h30. Cara, eu não estou entendendo. O que está acontecendo? A das 7 da manhã, talvez, eu daria um certo desconto. Tipo, cara, 10h30 da manhã. Furou o pneu, beleza, tranquilo, pneu é pneu, vida que segue. Todo domingo furo o pneu. Eu não dou conta de fazer esse bom juízo de você todo domingo, eu não vou conseguir. Eu tento. Aí eu fico sentado aqui, aí bom que eles chegam, mete o joelho no chão e olha no relógio, como se não fosse minha. Porque às vezes chega, né, já está na leitura, né, já chega apavorado, já está na leitura. Gente, quem participa de missa comigo, por exemplo, se for meio de semana, se a missa começar às 7h02 já está na leitura. Não, ué. O que acontece aqui? Desde a hora que eu beijei o altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As irmãos e irmãs, arrependidos dos nossos pecados, supliquemos a misericórdia de Deus. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Quantos minutos der? 1. Mas se eu fizer direitinho do jeito que eu faço na missa, dá 2. Aí o cara chega às 7h03 e já está na leitura. Ah, meu padre, começou! Não, ele começou às 7 horas. 7 horas, simples assim. Certo? Mas tem que chegar em cima na hora. Aí você chega apavorado, coração acelerado. Aí você vai ficar doido, caçando um lugar, vai atrapalhar um monte de gente, vai ficar aquele furdunço, e vai, coisa e tal. Aí até que seu coração acalma. Aí o padre já está falando a palavra que mais te dá alegria na missa. O Senhor esteja conosco, de paz que o Senhor os alcance. Certo? Agora o coração vai acelerar mesmo, mas agora não vai não, entendeu? Mas então, isso que o texto orienta é uma oração que eu diria que é quase uma utopia, maior do que aquela que o padre Zezinho canta. Mas a gente pode tentar. A gente vai tentando, vai orientando, vai pedindo, vai dando as dicas e vai acontecendo. Agora acabamos essa parte, porque a partir do número 46, você pode dar uma olhadinha aí, é uma passadinha rápida, vai pegar agora pedaço por pedaço da missa, vai se inchando, certo? Então tá aí, ó, ritos iniciais, entrada, outro lado, ato penitencial, Kyrie, glória in excelsis, olha quantas palavras em latim vocês vão aprender, oração coleta, liturgia da palavra, silêncio, leituras bíblicas, salmo responsorial, vai rodando até acabar agora, menina. Agora o negócio vai ser
Parte por parte mesmo. Tranquilo? Dúvidas? Nada? Não, não é o mesmo sempre. Ele muda com o tempo, certo? Como falamos no primeiro, com quem tem autoridade para fazer essa mudança? O Papa, certo? Então, o missal que nós temos, ele é um missal da década de 60, certo? Então, antes desse missal da década de 60, era um missal do século XVI, 1500 e pouquinho, 1600 e pouquinho, século XVII, mais preciso. Mas que ele foi tendo algumas mudanças também. Ele não foi aquele missal de Trento que chegou até o Vaticano II. Vai acontecendo mudanças. Então, sempre que o Papa, unido com os bispos, vê que precisa fazer uma mudança, eles têm o direito de fazer. Lembrando do primeiro encontro, eles não podem mudar a substância, a essência do rito, os acidentes eles podem. Se eles chegarem de repente e quiserem mudar aí um pedacinho alguma outra coisa, não tem problema, certo? Tranquilo, dona Beth? Vai não, moleque. Vai não, conversa. Você estava desnegociado na hora, você estava prestando atenção no negócio. Deixa eu te explicar o que o bispo de Formosa deve ter falado, você entendeu. Nosso missal, ele é uma tradução do original, que, diga-se de passagem, veio com muitos erros. Erros de tradução, certo? Então, o que vai mudar agora, e nós já pagamos, e vamos começar a usar agora em novembro, o CAD. Nossa, mas sempre a igreja, eu vou falar para você, Deus me livre, o povo arranca o couro mesmo. Então, foi feita uma nova tradução, não é que mudou o missal, é que consertou alguns erros que estavam bem escandalosos. Por exemplo, uma oração que tem nesse nosso missal, que ela é troncha, ela é errada. O invitatório. O que é o invitatório? Convite, né? Que está antes da oração sobre as oblatas. Muito bem, meninos! Nossa, essa noite eu não vou nem dormir. Então, como é que está aqui no missal? A tradução. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pode pegar e ler. Você nunca vai escutar o Padre William falar isso. Está escrito, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício... O que o Padre William fala? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque é desse jeito que está no original. O meu sacrifício e o de vocês é diferente. Não é o mesmo. O meu é Jesus, morto, ressuscitado, com seu corpo glorioso, entregue aqui na Eucaristia. O seu é a sua casa, o seu sacrifício é a sua mulher, seu marido, é seu serviço, é sua encravada, são suas lutas diárias. Que aí o seu sacrifício, unindo ao meu, que é Cristo, meu amigo, aí o seu fica turbinado. É up nele, ó, tudo na mesma patena. Eu pego o meu, que é Cristo, uno ao seu, que é o seu, você sabe qual que é, e unimos ele e apresentamos ao Pai. Então, olha o convite que eu digo para vocês. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam o Senhor pelas tuas mãos, Padre William. Tomara! Então, entendeu? Agora, quando eu digo orar, irmãos e irmãs, para que o nosso está no mesmo balaio, é a mesma coisa, me desculpa, o mal meu e o seu nessa hora é muito diferente. Então, o tradutor, quando eu falar meu e vosso, no português, pode facilmente ser comutado por nosso, então mete nosso! Esquenta dos infernos, pode não. Pode não, porque uma coisa é português, outra coisa é teologia. Por mais que no português você possa fazer isso, ainda assim no português você faz isso quando as coisas são da mesma natureza. E aqui não é. É diferente.
Então, dona Beth, o que está acontecendo é uma nova tradução do missal, certo? Que está corrigindo algumas coisas. Sério, não vai mudar muita coisa, não. Mas tudo bem. Mas aquilo que eu sei do original que é certo, eu faço o que é certo. É uma oração que ela está na missa da Epifania. Na última eu rezei e eu dei a aula na missa, explicando que a oração que está aqui faz com que quem ouve pense que Jesus na Eucaristia é um símbolo, não é uma realidade. Depois, se você tiver curiosidade, procura a oração pós-comunhão, que está na liturgia do missal, traduzido por português do Brasil, da missa da Epifania. Então, aí eu pesquisei a tradução de Portugal e olhei, e a de Portugal é super, hiper, mega, blaster católica, porque é uma tradução do texto, só isso. Agora a nossa inventou umas palavras que não existem no texto, parece que fez de maldade. Então eu não rezo. Porque o povo acredita naquilo que ele reza. E o povo reza aquilo que ele acredita. Então, se eu rezar com vocês um negócio que não é a fé, vocês vão começar a acreditar num negócio que não é a fé. Então, eu estou aqui para mandar vocês para o céu, né? Para empurrar vocês para o buraco. Não, então vamos fazer o negócio direitinho, né? Beleza? Entendeu, dona Beth? Então, não mudou não, tá? Só está traduzindo um pouquinho melhor. Vai demorar uns 400 anos para ficar tal. Amém, meninos? Então, ó, vamos fazer por aqui agora, viu? Ficou bom? Tá tranquilo para vocês? Então, pode encerrar aí, meu jovem. Um povo aí também vai ter que ficar aguentando esse fim de